Você sabia que o segredo para transformar a sua vida começa com a simples decisão de assumir a responsabilidade pelas suas ações? Imagina a seguinte situação: você está no trânsito, atrasado ali para uma reunião importante, e de repente você fica preso em um engarrafamento. A primeira reação é reclamar, é culpar os motoristas, é o trânsito, o próprio clima. Mas e se ao invés de focar no que está fora do seu controle, você se perguntasse: o que eu poderia ter feito de diferente? Eu poderia ter saído mais cedo? Eu poderia ter escolhido uma outra rota? Essa simples mudança de mentalidade, de buscar o que você pode controlar, é o que a gente chama de autorresponsabilidade. E esse é o tema do episódio de hoje. Meu nome é Bruno Ribeiro, se você ainda não me conhece, eu sou coach, especialista no desenvolvimento da autodisciplina, e eu estou aqui para te ajudar a desenvolver e construir os melhores hábitos para transformar a sua disciplina, o seu foco, a sua vida, a sua produtividade. E se você for novo por aqui, não deixe de assinar o canal para receber toda semana um conteúdo exclusivo que vai te ajudar a sair dessa zona de conforto e gerar aquela energia que você precisa para parar de procrastinar e agir de verdade. Se você preferir, também pode acompanhar a gente pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição do episódio. E a autorresponsabilidade é um conceito que se conecta diretamente à ideia da autogestão e de assumir o controle das suas próprias ações, das suas decisões e dos impactos que isso traz para a sua vida, dos seus resultados. Mas, ainda assim, a autorresponsabilidade ela vai muito além de simplesmente ser responsável pelas próprias ações. Ela engloba, assim, a capacidade de reconhecer o seu papel, o papel que a gente desempenha dos nossos resultados, sejam eles sucessos ou fracassos, e como isso tudo influencia o nosso ambiente pessoal e profissional. E ela é a prática de assumir esse controle, a responsabilidade sobre as nossas próprias vidas e sobre as nossas ações. E em vez da gente culpar fontes ou fatores externos e outras pessoas pelos resultados que a gente tem, E isso inclui também reconhecer que a gente é o principal responsável pelas escolhas que a gente tem e pelos comportamentos que a gente tem através dessas escolhas. E, obviamente, com essa postura, a gente abre as portas para que a gente tenha o crescimento pessoal, para que a gente possa entender como a nossa mente funciona. E esse conceito ele tem as suas raízes nas teorias do locus de controle, uma ideia desenvolvida pelo psicólogo Julian Rother lá nos anos 50. E, de acordo com Julian, indivíduos que têm esse locus de controle interno, ele acredita que tem um controle sobre os eventos que os afetam, enquanto aqueles que têm um locus de controle externo, por outro lado, eles acreditam que os fatores externos, como a sorte ou ações de outras pessoas, ou a própria questão da nascença, são os principais resultados pelas suas circunstâncias, pelos seus fracassos ou sucessos. E a autorresponsabilidade, ela coloca a gente no centro desse locus de controle interno. Isso significa que, ao invés de você culpar o ambiente ou as pessoas ao seu redor pelos seus resultados, sejam eles sucessos ou fracassos, a gente consegue identificar como as nossas decisões, nossos comportamentos e a nossa mentalidade mudaram os nossos resultados e como a gente vive, E esse conceito ele ganhou força aí nas últimas décadas, principalmente com a disseminação das práticas de desenvolvimento pessoal e na área de liderança também, especialmente com o movimento que a gente até falou aqui, de crescimento, de mindset de crescimento, da Carol Dweck. E ele fala que a autorresponsabilidade está intimamente ligada a esse mindset de crescimento, porque ele envolve o reconhecimento de que a gente é capaz de mudar a nossa realidade, a realidade à nossa volta, mudando o nosso próprio comportamento e a forma como a gente interpreta os fatores que acontecem ao nosso redor. E quais são os impactos de assumir essa postura na nossa vida? Bom, alguns estudos da psicologia positiva, como os realizados aí pelo psicólogo americano Martin Seligman, eles mostram que pessoas que têm um forte senso de controle sobre as suas vidas, elas tendem a ser mais otimistas e experimentar menos ansiedade, depressão, estresse, doenças mentais, Já quando a gente olha no âmbito profissional, pessoas que são autorresponsáveis, elas acabam gerenciando melhor as suas equipes, elas são mais abertas ao feedback, elas estão mais dispostas a aprender com seus erros, a ser protagonistas das suas vidas. De forma geral, a autorresponsabilidade ela traz aí consigo uma série de impactos positivos,
tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E as pessoas que praticam esse hábito, elas tendem a ser mais resilientes, mais resistentes, mais engajadas, mais produtivas e, obviamente, mais colaborativas, né? E elas são menos propensas a culpar fatores externos ou culpar os colegas de trabalho por algum erro, por algum problema que aconteceu, que é muito comum, né? E elas são mais inclinadas a procurar soluções, o famoso foca na solução e não foca no problema, né? Agora que a gente já contextualizou aqui o que é autorresponsabilidade e qual é a importância desse conceito, vamos falar aqui sobre 3 hábitos essenciais que vão te ajudar a cultivar esses hábitos no seu dia a dia, né? O primeiro deles é não culpar os outros, né? Um dos maiores obstáculos para o desenvolvimento da autorresponsabilidade é a nossa tendência, né? A tendência humana de culpar o outro quando alguma coisa sai do jeito que a gente não esperava, né? Quando algo dá errado. E essa prática, ela não só gera um ressentimento no outro, mas ela também ativa um mecanismo de defesa das outras pessoas, que é um comportamento natural do ser humano. De acordo com a teoria da autodefesa, proposta ali pelos psicólogos como Freud, por exemplo, e depois Carl Rogers, quando a gente é criticado, quando alguém vem e ataca a gente, a nossa primeira reação é se defender e fechar as portas para uma reflexão de crescimento. A gente não quer saber de nada disso, a gente só se defende, né? Quando a gente culpa alguém, essa pessoa geralmente se sente ali atacada e tende a se proteger, seja escondendo seus erros, seja se afastando da responsabilidade, e isso obviamente cria ali um ambiente onde ninguém quer assumir as suas falhas, né? Algo que a gente está buscando o contrário nos dias de hoje, porque o erro ele acaba sendo visto como algo punível, né? E não como uma oportunidade de aprendizado. E esse ciclo de blame shift ou transferência de culpa acaba prejudicando a colaboração e impedindo o progresso, principalmente quando a gente está falando ali no âmbito empresarial, né? E para ilustrar isso, pensa no seguinte cenário, um ambiente de trabalho, tá? Imagina um projeto que não foi entregue no prazo e todos começaram ali a apontar o dedo um para o outro. Ah, foi fulano, foi ciclano, foi porque fulano não entregou. O gestor culpa o time culpa o cliente culpa a falta de comunicação. Esse círculo vicioso de transferência de culpa, ele cria ali um ambiente de desconfiança e de medo. E como resultado, ninguém aprende com esse erro. E o problema, com certeza, tende a se repetir. A autorresponsabilidade, por outro lado, ela quebra esse ciclo. Ela incentiva a introspecção e a análise mais crítica ali dessas ações, do que pode ser feito. Aí, em vez de perguntar quem errou, a pergunta é diferente, a pergunta passa a ser o que poderia ter feito diferente para evitar esse erro? Essa mudança de mentalidade simples já promove ali o aprendizado contínuo e a cooperação entre essas pessoas, entre esses times, né? O segundo ato é olhar no espelho, ou seja, fazer uma autoavaliação de forma honesta, é praticar a empatia. Isso obviamente envolve refletir sobre as suas ações e como elas podem afetar os outros, mesmo quando o problema parece que não é diretamente sua responsabilidade. Empatia, nesse contexto, né, não significa assumir a culpa pelo erro dos outros, mas reconhecer que as suas escolhas podem sim contribuir ou ter contribuído para o resultado de uma equipe ou de uma pessoa ou até de um relacionamento, se a gente vai falando no âmbito mais pessoal, né? E um ambiente de equipe, por exemplo, é fundamental criar espaço onde os membros dessa equipe se sintam à vontade para compartilhar suas dificuldades, os seus medos, sem medo de ser julgado. E aí tem um estudo que eu já até falei em alguns episódios anteriores do Google, chamado Projeto Aristóteles, que ele trouxe aí que a segurança psicológica, que é aquela sensação de que você pode errar sem ser punido, é o fato número 1 para você ter uma eficácia melhor das equipes de alta eficiência, né? E se você é um líder ou um membro de equipe, não é suficiente simplesmente não culpar os outros pelos problemas. Você também precisa garantir que todos sintam que estão ali num ambiente seguro para cometer o erro e aprender, obviamente, com esse erro. É claro que a gente está falando de erros que não vão destruir um ambiente, por exemplo. E reuniões de equipe, elas não devem ser usadas como uma sessão de lavagem de problemas ou de caça às bruxas, mas sim de oportunidades para encontrar soluções que sejam coletivas ali, de colaboração a todo mundo. E aí eu vou usar uma metáfora aqui para explicar, né? Imagina uma equipe que é como um navio navegando ali em águas turbulentas. Se um dos marinheiros comete um erro e o capitão começa a apontar o dedo, culpando ele pelo problema, a moral da tripulação vai despencar. E esse erro provavelmente vai ser repetido, porque eles não reconheceram. Mas se, por outro lado, eles reconhecerem, trabalharem ali como equipe para encontrar uma solução e melhorar esse sistema de navegação,
o problema ele se torna sim uma oportunidade de aprendizado. E todos continuam ali trabalhando juntos para manter o navio na direção certa. E o terceiro hábito é focar na solução, não no problema, que tem inclusive relação com os anteriores, né? Isso envolve adotar ali uma abordagem de pensamento sistêmico, que foi uma teoria popularizada pelo cientista Peter Senge no livro A Quinta Disciplina. Se vocês não leram, é um livro muito bom. E o pensamento sistêmico, ele ensina a gente a ver os problemas como parte de um todo maior, com focar não só nos sintomas ou nas falhas isoladas. Num contexto de autorresponsabilidade, isso significa que, ao invés de você se prender aos detalhes, você vai tentar entender o problema, o sistema em que ele ocorreu. Ao invés de perguntar por que isso deu errado, uma pessoa que tem ali uma mentalidade, um hábito de autorresponsabilidade, a pergunta dela vai ser diferente. Ela vai ser: como é que a gente pode mudar o sistema, o processo, para que o erro não volte a acontecer? Essa abordagem, ela tem sim um impacto profundo na resolução de problemas, principalmente hoje em dia, que a gente está sempre lidando com problemas complexos, né? Porque ela aloca ali o foco do julgamento para a construção de melhorias contínuas e não de buscar uma pessoa que seja culpada. E quando a gente pensa de forma sistêmica, a gente está ali não buscando culpados, a gente está entendendo que todos fazem parte do mesmo sistema e que a responsabilidade pela melhoria, ela não é individual, ela é coletiva. Por exemplo, pensa em uma empresa que tem ali um setor de vendas que está em constante conflito e junto com o setor de operações, porque são prazos mal definidos. E se os dois departamentos focarem no problema, ou seja, eles sempre atrasam, eles nunca passam as informações completas, isso só vai trazer frustração que vai aumentando ao longo do tempo. Mas se, por outro lado, eles adotarem uma abordagem de pensamento sistêmico, como a gente falou, eles podem começar a analisar como as estruturas, como os processos dos dois departamentos, e aí não é individualizando, eles podem ser ajustados para evitar que esse tipo de erro ocorra. Eu já passei por diversos cenários assim nas empresas que eu estive, e isso não muda só o resultado entre sucesso e fracasso, mas muda totalmente a relação entre as pessoas, que passa ali de uma animosidade constante para uma parceria, às vezes até uma amizade. A gente às vezes sai para almoçar ou sai para se divertir, né? Um happy hour. E agora que a gente já discutiu sobre esses 3 hábitos essenciais da autorresponsabilidade, vamos falar um pouquinho sobre como é que você pode começar a aplicar eles na sua vida e a partir de hoje mesmo, né? Então, o primeiro ponto é evitar a frase: não foi culpa minha. Sempre que você sentir essa tentação, e ela vai acontecer, de culpar alguém, pare e pense: o que eu poderia ter feito de diferente? Esse simples exercício já vai mudar a sua mentalidade de acusação para responsabilidade. Outro ponto é: faça reuniões de feedback construtivas. Ao invés de usar as reuniões, se você é líder, né, para apontar falhas, para apontar o dedo, use elas para discutir soluções, para discutir melhorias, e certifique-se de que todo mundo envolvido nos erros entende que isso são oportunidades de crescimento. É criar ali um ambiente de acolhimento, um ambiente psicologicamente seguro, saudável, né? Terceiro ponto é praticar o pensamento sistêmico, como a gente falou. Quando a gente está enfrentando um problema, ao invés de se concentrar no erro, numa falha específica, tentar entender que o sistema mais amplo que permitiu que esse erro ocorresse, que mudanças têm que ser feitas no processo e a gente tem que discutir sobre elas para que esse problema não se repita. E por fim, crie um diário de autorresponsabilidade. Todas as noites, vá lá, pode ser um caderno, pode ser uma folha, faça uma revisão rápida do que aconteceu no seu dia e se pergunte: como é que as minhas ações contribuíram para os resultados que eu tive hoje? Isso vai te ajudar a criar uma mentalidade de autoconsciência e aprendizado contínuo. E com esses 4 passos, a gente chegou aqui ao fim de mais um episódio. Hoje a gente falou sobre a importância da autorresponsabilidade, como os hábitos de não culpar os outros, praticar a empatia e focar em soluções, eles podem sim transformar a nossa vida de forma mais profunda, mudando ali os nossos comportamentos e os nossos resultados. E agora fica aqui uma provocação para você, né? Até quando você vai esperar que os outros mudem para que você mude a sua vida, para que a sua vida melhore? A verdadeira mudança, ela começa quando a gente olha no espelho e a gente assume a responsabilidade por tudo que a gente faz ou por tudo que a gente deixa de fazer. A partir de hoje, como é que você pode agir diferente? Qual é o primeiro passo que você vai dar para ser efetivamente protagonista da sua própria história? E lembre-se, os seus resultados, eles estão na sua mão e não na mão de mais ninguém. E com essa provocação eu termino o episódio de hoje, deixando aqui um abraço. Se você gostou, compartilhe esse conteúdo com pelo menos uma pessoa, deixe o seu review, deixe o seu comentário
e a gente se vê segunda que vem. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau, tchau.